Saudações, saudações. Podville, 7º episódio da 4ª temporada. E mais um dia aqui com o meu amigo, meu parceiro de programa. E aí, Gustavão, como é que tá, cara? Beleza? Certo. De boa? Lindo, né? Isso mesmo, o Ivan falou, 7º programa já, né? Tá passando rápido. E hoje com um convidado super especial, o nosso querido Fernando Martins, ele que é palestrante, natural de São Borja, no Rio Grande do Sul, né, Fernando? Isso aí. Uma honra estar te recebendo aqui. Quer se apresentar aí pra galera? Satisfação. Eu sou o Fernando Martins, sou palestrante motivacional e eu perdi os olhos, mas eu não perdi a visão. Perdeu os olhos e não perdeu a visão. Isso mesmo. Essa frase é... E tu tá com que idade, Fernando? Eu tenho 33 anos. 33 anos. Deve ser uma pergunta recorrente, né, Fernando? Como é que é essa tua história da deficiência, de nascimento? Como é que aconteceu isso na tua vida aí? É a pergunta que mais me fazem. Eu imagino. Perguntam sempre, tu nasceu cego ou tu ficou cego? E é lógico que eu sempre respondo, né, que eu acabei ficando cego, mas cego mesmo é aquele que não aproveita as oportunidades da vida, aquele que vive reclamando pelo que não tem e deixa de agradecer o que tem. Tem muitas pessoas com os olhos perfeitos que não enxergam as oportunidades, que a verdadeira visão mesmo, ela está na mente. Muitas pessoas, elas não enxergam que podem ir além, sabe? Sim. E sempre uma questão, Gustavo, que... Porque é uma deficiência, né? Isso aguçou outros sentidos teus, porque o cérebro, o ser humano é algo incrível, né? Uma máquina incrível. Tu sente que outros sentidos teus foram melhorados com a perda da visão? É que, na verdade, assim, ó, não que eles foram melhorados, eles sempre foram bons, só que as pessoas, elas não sabem usar todos os sentidos da forma correta. Aí tu começa a perceber, quando tu não tem um sentido, tu começa a perceber mais os outros. Isso tem uma coisa interessante, que é sempre falado que quando não se tem um sentido, aguça os outros, né? Mas o que ele falou agora é, realmente, na falta de algo, você vai ter que procurar outros atalhos, né? Sim. Acho que aquele algo mais, né, do ser humano. Acho que os 5 sentidos principais do corpo humano pode seguir essa lógica, então. Não tem a visão, então vai procurar em outro sentido. Lógico, é a gente que não usa todos os sentidos que Deus nos deu, né? Não usa da forma que deveria usar, né? Tu falaste só um pouquinho da tua história de vida, Fernando. Tu nasceu em São Borja. Nasci em São Borja, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, 60 mil habitantes. Fronteira com a Argentina. Argentina, né? Isso. E como é que tu parou em Joinville, homem? Como é que foi essa história de São Borja até Joinville? Tu trabalhou com o Armandinho um tempo também? Eu produzi alguns shows do Armandinho ali e outras bandas ali também. Foi assim, cara. Na verdade, Santa Catarina começou bem antes, começou em 2008. Eu vim para Santa Catarina, para a cidade de Brusque, em 2008, atrás de trabalho, de conhecimento. E aí depois teve aquelas enchentes ali, teve uma época de enchentes ali, e eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul. Até mesmo para ficar perto da minha mãe também. Em 2011 eu perdi ela. Ela teve um problema de saúde. Sim. E 2014 eu tive na temporada de praia de Itapema para trabalhar. Meu pai, ele era chefe de cozinha e eu fui com ele. E ali eu já comecei eu já tinha meus sonhos, meus planos, né? E eu tinha um sonho de abrir uma hamburgueria. E eu pensei, cara, eu vou trabalhar essa temporada e vou abrir uma hamburgueria. Mas eu queria abrir lá na minha cidade, porque meu pai ia voltar para lá e eu queria ficar perto dele, né? E em 2015 eu abri a minha hamburgueria, minha tão sonhada hamburgueria. Eu abri o Chaplin Burgers, uma hamburgueria temática do Charlie Chaplin. E no ano de 2017 eu estava numa época muito boa da minha vida empresarial ali. Eu tive uma meningite bacteriana. Começou umas dores de cabeça muito fortes, um sangramento nasal. E
no primeiro dia eu consegui estancar o sangue, tomei alguns medicamentos, só que no segundo dia eu não consegui estancar, eu tive que chamar uma ambulância. E eu lembro até hoje que na ambulância, os médicos me deram um medicamento na veia para poder passar aquela dor, era uma dor muito forte. Eu vi que não era normal, desestancar o sangue, eu chegando no hospital. Tanto é que eu até falo sobre isso nas minhas palestras. Eu sempre fui brincalhão, sabe? Sim. E como era uma cidade pequena, todo mundo conhecia, né? Me conhecia e chegando lá na emergência, a emergência lotada, como de costume, né? Eu pensei, cara, eu não vou sair daqui numa maca, né, cara? Que vergonha, né, cara? E agora não tô sentindo nada. Eu falei pro médico, eu vou fingir que tô mal. E eu comecei a gemer naquela maca ali. Eu comecei e fechei os olhos, né, pra não ver ninguém que tava aqui perto. E, cara, eu lembro que uma senhora falou assim, o médico começou a dar risada, porque ele viu que eu tava de brincadeira. E uma senhora falou assim, olha a falta de empatia, os médicos dando risada do jovem ali passando mal. E, cara, eu brinquei muito com tudo isso, sabe? Hoje eu dou risada e brinco com isso, mas foi algo na minha vida que realmente foi assim, algo inesperado, sabe? Eu cheguei lá, fiz uma tomografia, logo depois fui internado e mandaram chamar meu pai. E eu lembro até hoje que eu tava na maca e a médica chamou meu pai na porta, em vez dela falar baixo ou chamar para fora do quarto, ela ficou na porta. Meu pai perguntou, quais são as chances, doutor? E ela disse, eu não vou te dar muita esperança. Eu sugiro fazer um plano funeral, que é grave. É uma bactéria no cérebro e quase irreversível. E tu escutou isso? Escutei isso. E eu ainda brinquei. Não, ela tá se vingando do que eu fiz lá fora na ambulância, né? E aí, cara, dali não me caía a ficha, sabe? Sim. No outro dia ali, até... Só pra... Tu tá com 25, 26 anos? Tava com 27. 27 anos. Isso. 27 anos. Ok. Daí, cara, ali no outro dia a técnica pergunta pra enfermeira qual braço eu coloco acesso nele. Qualquer um. Nem sei se ele vai passar dessa noite. E aí eu comecei a pensar, cara, será que isso aí é sério, cara? Será que realmente tá acontecendo? Porque com medicamento já não sentia mais dor, cara. Mas era uma dor pesada na nuca, sabe? E aí no outro dia, todo dia era uma motivação diferente, né? No outro dia, foi a moça da limpeza. Em vez dela ir lá só fazer a limpeza dela, ela também teve que dar o palpite dela, né? Ela falou, moço, sabe que quarto tá? Sei, o 40? Não, é do lado do necrotério. De 10 que vem pra cá, 8 vão pra ali. Eu disse, muito prazer. A moça da limpeza deu deu esse testemunho? É maravilhoso, né, cara? E aí eu disse, muito prazer, eu sou o Fernando, pega meu Instagram, já me segue aí. E que eu faço parte dos dois, né? Cara, eu sempre tive muita fé, cara. E meus irmãos moravam na Serra Gaúcha e eles foram lá se despedir de mim. E eu orava todas as noites, cara. Eu orava e pedia a Deus, me tira daqui, coloca alguém na minha vida e me dá uma família. Muda a minha história, cara. Era isso que eu pedia todas as noites, cara. Tanto é que foram 21 dias de medicamento direto na veia do coração. Com todos os equipamentos da UTI no quarto, porque eu pedi isso, porque a diretoria do hospital eram meus clientes da hamburgueria. E eles conseguiram fazer isso. 21 dias de UTI. De medicamento Sim. pesado ali no lutando para sobreviver. E passou esses 21 dias, no último dia, tinha que fazer o exame de pulsão lombar, aquele exame horrível do líquido da espinha, né? Fiz o exame, era 10 horas da noite. A médica falou, Fernando, amanhã às 7 horas eu tô aqui pra trazer o resultado. Cara, eu fiquei a noite inteira acordado. Chegou 7, 8, 9 horas, ela chegou, chorando no quarto. Eu tinha acordado com o olho esquerdo cego e o outro embaçado.
E ela falou, Fernando, eu não sei o que aconteceu, eu não sei te explicar, mas não tem mais nada. E eu falei pra ela, ninguém explica a Deus, não precisa explicar. Então, cara, enquanto uma médica pediu pro meu pai comprar um caixão, Deus já tinha uma família me esperando, cara. Deus muda a história, cara. Eu comecei a perceber e a enxergar o que eu não enxergava, cara. Enxergar que Deus ainda faz milagres, enxergar quem realmente estava do meu lado. Então eu recebi alta e recomecei a minha vida. A minha palestra, ela é Superando Limites. Ela fala sobre os 3 passos para transformar desafios em conquistas. E o primeiro passo é a aceitação. Talvez seja um dos mais difíceis, cara. Sim. Que é a aceitação da nova vida, de tu se aceitar e não reclamar daquilo. Não é uma forma de conformismo, mas é o primeiro passo para a mudança, né? Aí depois o segundo passo é a adaptação. Eu comecei a me adaptar. Mas vamos lá, ô Fernando, só pra... Pô, essa história é incrível, né? Impactante. Porra. Vamos lá. 21º dia, tu tá enxergando, nesse dia tu já tá com o problema da visão. Não, eu já comecei a perder a visão. Já tinha sequelas ali acontecendo. Já. Tá. E daí, fizeram aquele exame lá na espinha, né? Na coluna lá. Isso. Num dia, passou a noite, no outro dia de manhã, tu não tinha mais nada? Nada. Tu ganhou alta naquele dia? Eu acho que demorou uns 3 dias ali pra terminar de fazer o restante dos exames ali. Sim. E eu ganhei alta, cara, do hospital ali. Mas ao total ali que eu fiquei internado foram 40 dias, cara. E a medicina não explicava? Não, tanto é que tem uma moça da minha cidade lá também, só que ela acabou falecendo com a mesma bactéria ali. Sim. Em Balneário Camboriú ela acabou falecendo. Tá. Aí tu sai desse milagre, né? Com o problema de visão daí, né? Isso. Pode falar problema de visão? Claro, é um Tu problema, sabe, né? Porque a gente, né, Gustavo, a gente... Como eu não tenho nenhuma situação assim de convívio, então às vezes tem termos, alguma coisa que a gente não tem maldade de falar, né? Às vezes é por ignorância. Então, Fernando, qualquer termo Claro. que utilize alguma coisa, pode... Ivan, não se fala assim, o correto é assim, né? O E aprendizado, não é só pra mim, é pra você que tá nos escutando. Às vezes a gente fala alguma coisa, né? E vamos lá. Então, Saiu de lá, e aí, cara? aí era o segundo passo, Isso. adaptação, me adaptar. Meu pai, ele sempre me falou, Fernando, só vai enxergar sem ver quando tu começar a fazer as coisas. Eu fui me adaptando, fazendo um café, fazendo um almoço. E aí eu lembrei daquelas orações, cara. Deus me tirou daquele lugar. Falta de colocar alguém na minha vida. E aí o que eu penso, cara? O terceiro passo é ação. É necessário ter ação. A Bíblia, ela nos fala que a fé sem obras, ela é dada como morta. Então é necessário dar o primeiro passo. É necessário ter obras. E eu pensei, cara, não vai aparecer alguém aqui na porta aqui bater, vamos conversar. Não, eu comecei a... Eu pensei, cara, eu vou arrumar o contato de uma moça que eu admiro muito. Era uma moça que eu admirava muito por ela ser cristã. Ela era da minha escola, eu conheci ela, era 10 anos atrás, aquele ano já era 2018, eu conheci ela em 2008, e naquela época ela tinha me dado um fora até. Eu pensei, cara, eu vou tentar. Custa tentar, né? O não já Não, tem, eu vamos atrás do sim, né? O pessoal brinca que o não já tem, eu vou atrás da humilhação. O pessoal fala às vezes. E aí eu fui, né, cara? Chamei ela. Vamos tomar um sorvete? Bora. Fomos tomar um sorvete. No outro dia ela me chamou pra ir no culto. Tá, já é algo, né? No outro dia eu chamei ela pra tomar um café na melhor cafeteria da nossa cidade. E ali rolou o nosso primeiro beijo, cara. E a gente começou a namorar. E eu sempre falo isso, cara. Ela não quis antes que eu enxergava. E agora ela quis, né? Cara, pensa bem, cara. Uma mulher que tem olhos, que vai ter um marido que tem olhos só pra ela, cara. Então, cara, a gente começou a namorar, foi 6 meses de namoro.
Foi 6 meses a gente já noivou, 6 meses de noivado, a gente casou. E ela foi uma das pessoas que mais me deu apoio, assim, para nós continuar trabalhando, porque eu já não tinha mais minha hamburgueria. Sim. E aí, a gente abriu novamente, foi um mês no delivery, e a gente abriu depois uma loja física. Tu não pegou pandemia nesse período, logo depois? Depois da loja física veio a pandemia, cara. Outra porrada. Outra porrada. Cara, pandemia pra nós, assim, ó, cara, eu vou falar, cara, pandemia pra nós que trabalhava com delivery foi bem próximo. Delivery ainda foi bom. Foi muito próspero. É verdade. E Deus mandou nossa primeira bênção, né, cara? Foi a Débora Miriam, nossa filha. Nasceu na pandemia, cara. E em 2020 nasceu a Débora Miriam. E em 2021, a gente tava com planos de eu colocar outro ponto comercial logo que passasse a pandemia. A nossa filha ia completar 1 aninho. Uma semana antes, acontece um acidente. Tinha ido lá no meu pai visitar, e um vizinho liga e fala: Fernando, tá pegando fogo na tua casa. Cara, não pode, deve ser alguma fumaça, alguma coisa. A gente foi correndo pra lá. Tava os bombeiros terminando de apagar o fogo. E a gente tinha perdido tudo, cara. Tudo. Em 2021, a tua casa pega fogo com tudo, perderam tudo. Perdemos tudo. A gente só nunca perdeu a fé, cara. Sim. E descobriram o motivo? É uma pane na rede elétrica. Curto-circuito. Foi em cima de uma fritadeira que estava quente, ainda nós tinha terminado de trabalhar. Aham. E ali, cara... E não sobrou nada, cara? Nada. Nada. A gente perdeu tudo. Mas a Débora pequena tava com vocês lá no teu pai. Tava com nós no carro. Uhum. E exatamente, cara. Naquele momento, eu não me desesperei porque eu perdi tudo ali, cara. Perdi materiais, cara. Bens materiais, cara. Naquele momento eu agradeci, cara. Ali foi mais uma lição na minha vida. Eu comecei a enxergar o que eu não enxergava, cara. As pessoas, elas são tão acostumadas a ver só o que está acontecendo de ruim, mas não veem o que está acontecendo de bom, cara. O que está acontecendo de bom naquele momento? Minha família estava ali, minha família estava bem. Meu pai estava me apoiando ali. E então ali foi um grande aprendizado na minha vida. Uma das coisas que eu aprendi, sabe? As pessoas falam: tu teve no fundo do poço. Tive no fundo do poço, cara. Só que uma das coisas, a maior lição que eu aprendi, que o fundo do poço, ele só tem um caminho pra cima. E é esse caminho que a gente tem que seguir, cara. Tem que ir pra frente. Não é o que acontece na nossa vida que vai definir o nosso futuro, mas sim como a gente reage que define o nosso futuro. E ali eu comecei a pensar: cara, bora conquistar de novo, cara. Só que a vida me apresentou outros desafios. 2 meses depois, o meu pai foi passar por uma cirurgia no coração e não resistiu, cara. E ele foi uma das pessoas que mais me apoiou na minha vida, tanto como empreendedor. Eu costumo dizer, cara, que um pai, ele é o único homem na vida que admite tu ser maior que ele. É um pai, cara. Então, naquele momento que eu perdi meu pai, eu pensei: cara, eu acho que a minha trajetória aqui acabou, cara. Naquele momento veio aquele versículo que Deus fala para Abraão: sai da tua tenda, da tua parentela, e tu serás uma bênção. Eu pensei: deve ter algum propósito, vamos embora. Eu e minha esposa, a gente já tinha vontade de morar em Isso é metade de 2021. Era julho. Julho de 2021. E eu pensei: cara, tá aí, nós já queríamos ir embora para Santa Catarina, a gente não foi por causa dele, porque a gente queria ficar perto dele. E eu já não tinha mais meu pai, não tinha mais minha mãe, minha esposa também já não tinha mais os pais dela, então a gente veio recomeçar a nossa vida. A gente chegou em Joinville e eu deveria fazer algo, né? Eu descapitalizado. Por que Joinville? Porque, cara, como eu conhecia Brusque, eu pensei em Brusque. Só que minha esposa tem um primo que morava já em Joinville há 8 anos e ele falou: vem pra Joinville. E foi aí que começou, cara.
O primo dela também era de São Borja lá. E era. Veio 8 anos antes, já estava aqui em Joinville. Ele já estava em Joinville. Então esse foi o vínculo que trouxe vocês para cá, então. Até porque a gente procurou algumas casas em Brusque primeiro e depois a gente conversou com ele e ele convenceu nós, né? Sim. E foi maravilhoso, cara, porque eu amo Joinville, né, cara? E em Joinville, cara, eu tentei me recolocar no mercado de trabalho em CLT. Como eu tinha minha filha, 2021 ali com a minha filha, 2022 deu o nosso joinvilense, mais um presente, né? O Elias Abner. E nessas tentativas de me recolocar no mercado de trabalho, foram mais de 50 entrevistas, eu fui esbarrado pela deficiência visual, cara. Isso não é vitimismo, é muita falta de conhecimento de vários gestores. Levei o notebook para mostrar como que se usa um computador sem enxergar. Tentei de todas as formas, cara. Só que foi numa dessas entrevistas que uma empresa me convida para realizar uma palestra de inclusão. Até aquele momento eu nunca tinha realizado uma palestra na minha vida. Eu tinha apresentado mensagem para jovens na igreja, eu tinha apresentado alguns shows quando eu trabalhei de promotor de eventos, e ali eu aceitei. Cara, vou falar de inclusão, vou falar da minha história. E no final eu recebo um depoimento, cara, de uma moça com uma viagem marcada para as férias nos Estados Unidos, e ela fala que ela não ia tirar as férias, ela ia lá para tirar a vida dela. E ela desistiu. Ali eu pensei, cara, é esse o propósito. É usar a minha mensagem para transformar vidas, para salvar vidas. Então, só Fernando, só para vamos lá. Tu tá em final de 2021? Não, 2022. Início de 2022 já. Não, final de 2022. Final de 2022. Meu filho nasceu em novembro. Uhum. E esse 2021, 2022, tu tá correndo atrás de entrevista e tá procurando emprego. Isso. E tu não conseguiu emprego? Cara, até nem ia falar sobre isso, mas assim, ó. Cara, fica à vontade, Não, que nem eu te falei lá. Não, tranquilo. Que me chamou a atenção, pra né? mim é muito tranquilo, só que assim, ó, eu consegui um trabalho de carteira assinada, vendedor de loja, e eu trabalhei nessa loja durante a experiência e eles me mandaram 3 dias antes de terminar o contrato, eles me mandaram embora. Só que eu descobri, e isso que eu vendia muito, sabe? Vendia mais que os outros vendedores que enxergavam ali, eu vendia muito mais que eles. E o que aconteceu? Eu descobri que um dos supervisores ali disse que achava feio um cego trabalhando numa loja. Então, e depois disso eu tentei outras vagas de trabalho, só que eu não consegui, cara. Eu não consegui. Sim. Mas isso foi outro aprendizado na minha vida, sabe? E depois disso que me convidaram para palestrar e ali eu não parei mais, cara. Mas assim, Fernando, eu sei que é um assunto delicado, mas me faz pensar, né, Gustavo? Porque nós estamos aí na maior cidade de Santa Catarina, né? Super industrializada, uma cidade moderna a princípio, né? Reconhecida pela tecnologia, por receber as pessoas, né? Eu sou de Santa Cruz do Sul também, a gente saiu lá do Rio Grande do Sul também para buscar oportunidade aqui, e chama atenção, né? Essa tua questão, essa tua corrida atrás, e me parece que teve dificuldade realmente de adaptação, né? É uma coisa que nós temos que pensar como cidade, como sociedade. E como ele disse ali, apresentando números bons. E assim, ó, cara, o que a empresa falou é que não poderia me dar a acessibilidade que eu precisava. O que eu precisava? Eu precisava que eles ativassem acessibilidade no celular da loja e colocassem um leitor de tela num computador. Isso não tem custo, cara. Mas tudo bem, né, cara? Sim, segue. Então a missão era outra. Mas o atendimento das empresas de RH, tudo certinho, tudo tranquilo. Quais as dificuldades que tu tinha nas entrevistas?
Desculpa insistir com isso, cara, mas me chamou muito a atenção. É. Eu vou te dizer por quê, tá? Porque eu trabalhei com RH 15 anos na minha vida. E é um assunto que me chama muito a atenção, sabe? Assim, ó, o que que eu penso, cara? Eles falam muito sobre acessibilidade, a maioria fala a mesma coisa, que não vai poder proporcionar acessibilidade, ou que é perigoso. O que que acontece, cara? O que que você faria se hoje você perdesse a visão? É difícil imaginar uma pessoa... Eu não imaginava que eu Sim. conseguiria fazer tudo que eu faço hoje. Só eu cozinho lá em casa, eu cuido dos meus filhos, eu faço tudo hoje, cara. Eu só não dirijo porque eu ainda não comprei um Tesla. Mas o resto eu faço tudo, cara. Até imagens eu crio com a inteligência artificial, cara. Sim. Então, é difícil tu imaginar. Daí, o que que eles pensam? Eles se limitam, a mente das pessoas, e muitos recrutadores se limitam. Cara, como é que ele vai fazer tal atividade? Falta muita pergunta, cara. Falta perguntar o que que tu consegue fazer, o que que é legal, o que que se encaixa melhor, para tentar achar um setor. Mas a inclusão, ela é importante, cara. É importante porque, assim, ó, imagina uma pessoa que não enxerga, sai todos os dias, enfrenta trânsito, enfrenta tudo, cara. Muitas calçadas, às vezes, com placas no caminho, alguns buracos. E enfrenta o que for, cara. Pode ser até atropelado, tudo que for, para poder chegar no trabalho, cara. E imagina, se a pessoa tá ali, enfrentou tudo isso para chegar no trabalho, imagina o máximo que ela não vai dar na empresa, cara. E aquela pessoa que enxerga, que digamos que é normal, tá vendo isso, cara, se o meu colega que não enxerga tá dando o máximo, o que que eu tô fazendo, cara? Isso é um incentivo também, cara. Eu acho que eles deveriam rever isso, cara. E não é só com deficiente visual, cara. Eu conheço outras pessoas com outras deficiências que também enfrentam isso hoje. Sim. Mas vamos lá. Daí, palestra. Cara, na tua primeira palestra, tu teve o testemunho de uma menina que ela te testemunhou. Isso. Eu vou cometer suicídio. Na frente de todo mundo, cara. Ela na frente de todo mundo, ela abriu. Abriu, na frente de todo E mundo. depois que eu te escutei, eu desisti dessa decisão, é isso? É isso. Cara, então assim, eu penso, se a minha história salvou uma vida, já valeu a pena. Eu acho que tudo na nossa vida, ela tem um propósito, né, cara? E realmente só vive o propósito quem suporta o processo, cara. E eu tenho suportado sempre, cara. Sim. E não foi o primeiro depoimento, né? Uhum. Depois eu fiz outras palestras. Eu tive uma palestra em Pissarras ali, onde uma moça também me mandou uma foto no direct do Instagram com os pulsos cortados. E, cara, a gente não sabe muitas vezes o que as pessoas estão passando, né? O que o público está passando, muitas vezes nos eventos, que muitas vezes é eventos de network, as pessoas estão sorrindo, mas ninguém sabe o que está passando por dentro, cara. E é muito interessante, sabe, isso. E eu recebo até hoje, depoimentos de 2 anos atrás, ainda recebo daquelas pessoas que assistiram a minha palestra há 2 anos atrás, me agradecendo, cara. Obrigado, cara. Hoje eu consegui alcançar um sonho, porque eu dei os 3 passos, cara. Vamos lá, só para entender. Qual é o perfil empresarial? Quem te contrata para as palestras? Hoje o teu carro-chefe financeiro hoje é as palestras. Isso. E quem é que são os teus clientes? Quem é que te contrata? Empresas, instituições, escolas, RHs. Sim. E a tua palestra dura quanto tempo? Ou tu tem vários produtos? Ou... Vai depender do briefing, né? Então, assim, eu já fiz palestra de 20 minutos e já fiz palestra de 1 hora, cara. Sim. Então vai depender do briefing que me pedirem, né? Sim. E a base da tua palestra é a tua história. Na verdade, ela é a minha história. Toda palestra ela tem que ter história, né? Sim. Então, eu conto minha história, mas primeiramente eu falo sobre os 3 passos para transformar desafios em conquistas. Que são aceitação, adaptação e ação, cara. 3 passos
Para transformar desafios em conquistas. Para transformar desafios em conquistas. Aceitação, adaptação e ação. E ação. E é o que tu tem feito na vida aí, tocando. Vamos lá. A tua esposa trabalha. A minha esposa é vendedora de loja. Uhum. E vocês moram onde? A gente tá morando agora no Itinga, ali em Araquari, né? Ali em Araquari. Isso. Daí. Sim. E a Débora e o Elias? Isso, eles estão na escolinha. Na escolinha. Em relação a essa questão de... Tu comentou, tu deve ter algumas histórias engraçadas também, né? Que nem tu falou, pelo que eu vejo, e agora passado já uns 30 minutos de programa, dá pra ver que o Fernando é bem tranquilo e é seguro em relação, né, a essa questão. Claro. Tem 2 historinhas pra contar aí pra gente, que eu tava falando sobre as perguntas. Me fazem muita pergunta. Cara, cego mexe no celular? Mexe. Não vê nada, mas mexe, cara. Todo celular ele tem acessibilidade, cara. Até tu falou do celular, eu vou ter que fazer um comentário. Quando eu entrei em contato com o Fernando pra gente ver sobre o podcast, né? Tem gente que olha a mensagem e demora pra responder. O Fernando, eu mandei a mensagem, ele olha e já responde. Eu falei, responde mais rápido que muita gente. Essa questão, ele olha e já responde, dá pra falar isso? Dá pra falar isso. É que o verbo olhar não é só não olhar com os olhos, né? É de visualizar. Que é aquela tua frase, né? A tua frase no início. É, meu slogan hoje. Perdi os olhos, mas não perdi a visão. Perdi os olhos, mas não perdi a visão. É, a visão de vida, a visão do que eu quero pro meu futuro. Sim. Bom, o Gustavo te mandou uma mensagem. Como por sonorização? Daí tu escuta a mensagem? O celular ele lê a tela, né? Ele lê o que tá ali. E aí eu respondo. Tem 2 opções. Eu posso digitar ali, porque vai me falar as letrinhas por letrinha. Sim. Ou eu posso colocar a entrada de voz, né? Que é um microfoninho ali no canto ali, que eu clico nele e eu falo e ele digita. Em vez de eu mandar um áudio, no caso. Sim, e isso tudo são aplicativos gratuitos que tem no celular? No celular ele já vem, não é aplicativo, ele já vem nas configurações. No Android é o Talkback e no iPhone é o Voice Over. Legal. E essas tecnologias, né, têm auxiliado, né, na comunicação e na qualidade de vida, né? Muito. Porque poder se comunicar é essencial, né, para nossa vida como um todo, né? Exatamente, cara. A tecnologia, ela me ajuda muito, cara. Hoje eu uso muito assistente virtual em casa, né? Alexa, né, que eu peço para colocar um desenho para minha filha, ligo televisão, ligo ar-condicionado, ligo tudo com a Alexa, né? Para mim é mais tranquilo do que pegar um controle e ficar procurando o botão ali, né, cara? Ou usar um aplicativo do celular, que ele tem um aplicativo que descreve tudo também, né? O Fernando, tu comentaste em várias passagens a questão de Deus, né? Vou te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente pensaria, né? Porque tu teve até os 27 anos, né? Uma vida, entre aspas, normal, né? Com a visão, né? Nenhum momento tu questionou? Ou tu ficou brabo com Deus? Internamente, que é a aceitação? Acho que faz parte desse processo, claro. Né? Mas como é que foi isso? Cara, Por quê? Cara, um momento eu já tive pensando nisso, cara. Só que assim, ó, tem uma música que eu gosto muito, que é Bênçãos que Não Tem Fim, cara. E na letra dessa música fala sobre isso, cara. Sobre que se a gente olhar pra trás e ver quantas bênçãos Deus tem feito, cara. Cara, por 1 milésimo de segundo, quando eu saí do hospital, quando eu tava perdendo a visão ali, eu pensei em desistir, mas foi por 1 milésimo, não chegou 1 segundo, cara. Eu lembrei do meu pai, cara, chorando num quarto de hospital, me cuidando. Agora imagina meu pai eterno, que ingratidão seria se ele me deu uma chance, ou quando todos pensavam que eu não ia sobreviver. Que ingratidão seria eu desistir, cara. Então eu não questionei tanto, cara. E assim, eu lembro muito da história de José do Egito, cara.
antes de governar o Egito, ele passou por uma escravidão, cara. Então, se tem alguma coisa acontecendo, se tem algum deserto, alguma coisa muito ruim que a gente está passando, é porque algo muito bom está vindo, cara. Deus está preparando, está forjando o nosso caráter para alguma coisa muito maior. Eu tenho certeza disso, cara. Eu confesso, cara, que jamais eu estaria hoje palestrando em alguns lugares que eu nunca pensei que iria estar, cara. Eu jamais teria hoje um network que eu tenho se eu estivesse enxergando. Talvez eu nem teria uma família como eu tenho hoje, cara. É impressionante, né, Gustavo? Às vezes a gente não entende o propósito de Deus no momento, né? Tu teria pedido tua mulher em namoro se tu não tivesse naquela situação, não tivesse mudado a situação? Não, cara. Provavelmente não seria tua esposa hoje. Não seria minha esposa hoje, cara. A gente se autoavaliar é difícil, sabe? Claro. Mas realmente o jeito que eu vivia a minha vida, muitas vezes eu me afastei da presença de Deus, porque o mundo te oferece muita coisa, cara. Sim. E do jeito que eu vivia a minha vida, eu não teria uma família, nem sei se eu estaria vivo, cara. Por mais que não tivesse doença, mas eu nem sei se eu estaria vivo, cara. Eu trabalhei como promotor de eventos, Deus já me livrou várias vezes naquelas épocas ali. Então a gente começa a ver tudo que passou e começa, cara, existe um propósito, cara. Eu não enxergar, bom não é, cara, mas eu enxergo muito mais do que muitas pessoas, cara. Eu vejo muito, né, quando eu tava procurando trabalho, as pessoas reclamando de tudo, cara, cara, meu trabalho é uma porcaria. Cara, eu vi muita coisa, cara. Cara, mas para e agradece, cara, tu tá vivo, tá enxergando, cara. Ontem, minha esposa tava no semáforo e parou um cara bem novo pedindo dinheiro no semáforo, cara. Mas, cara, Deus, eu nunca questionei, mas eu falei, Deus, vamos fazer um brick, vamos fazer uma troca. Me dá a visão desse cara aí, deixa ele cego e receber um benefício, alguma coisa. Sim. Cara, as pessoas, elas não enxergam o verdadeiro potencial, cara, muitas vezes. E essa relação com as crianças, como é que é a tua convivência com elas, explicar para elas, porque é diferente, né? Cara, diferente. só que assim, ó, como minha filha já... Ela cresceu nesse mundo já, né? Então deve ser mais fácil até, né? É, mais fácil. Ela já fala, meu filho tá começando a falar agora, mas ela já fala, já entende mais, sabe? E ela me ajuda muito, ela escolhe as roupas que eu vou vestir e cara, é tão bonito. Ontem e hoje ela fez isso, cara. Pai, deixa eu te dar um beijinho no olho pra sarar. E eu já peguei várias vezes ela orando e dizendo, Papai do Céu, cura o olhinho do meu papai. Aí eu falo, filha, se o Papai do Céu quiser, ele vai fazer isso. Mas se ele não quiser, ele não vai fazer. Porque faz parte disso. O papai precisa motivar as outras pessoas a seguir em frente. Daí eu explico pra ela. E ela me ajuda muito, me ajuda. Quando a gente sai em algum local, ela me ajuda. Pai, deixa que eu te ajudo. Então, cara, isso é fantástico, fantástico, cara. Isso aí realmente apaga qualquer dor, cara. Sim. O carinho da família, né? Então... Sim, o apoio. O apoio aí. Fernando, pra gente até passar, tem essa questão emocional, esse teu exemplo, mas a gente, como eu falei, a gente é ignorante nesse assunto, né? Quem não convive, quem não vive essa realidade. Cara, se tu puder dizer algumas coisas assim, ó, não faça. Exemplo, não ajude o cego dessa forma. Não, as pessoas às vezes têm uma boa vontade, mas estão fazendo errado. Qual é umas dicas que tu tem? Cara, não faça isso. O cego não quer que tu faça isso. Tu tem alguma coisa? Não pega no meu braço e me puxa e sem saber onde eu vou ir. Cara, já aconteceu, pegarem no meu braço, me puxarem e me atravessarem a rua. Nem queria atravessar a rua. Cara, pergunta, ô moço, rapaz, mas não chama de ceguinho, tá? Uhum. Ceguinho é diminutivo, cego tudo bem, cego é um diagnóstico. Sim. Então não é feio chamar o cego, o moço, cego, o rapaz,
Mas não chama ceguinho. Chama, precisa de ajuda? Pega no meu ombro. Oferece, pega no meu ombro. Aham. Porque as pessoas não sabem como... O certo é pegar no ombro. Pra mim, por exemplo, é mais fácil, né? Sim. Cara, Mas o cara pegou no teu braço e te atravessou a rua. Me E tu atravessou. E tu nem queria? não, nem queria. Cara, eu não quero atravessar, cara. Ajudou a voltar depois, pelo menos. Claro, né? Ele, cara, desculpa, eu tinha que ter perguntado. Exatamente. Ele te ajudou a voltar daí? Me ajudou, né? Cara, daí... Não, e foi nesse dia que eu te falei da questão da senhora, do ônibus ali, né? Cara, que dia maravilhoso, né? Já começou bem, né? Mas eu tranquilo, eu levo muito da brincadeira isso. Daí eu aconselho, cara, pergunta. Não dá nada a perguntar. É que nem chegar num restaurante, cara. E isso acontece muito, infelizmente, cara. O garçom, eu chego, o garçom pergunta pra minha esposa, o que ele vai querer? Eu tô ouvindo, eu sou cego, eu não sou surdo. Pode perguntar pra mim que eu tenho poder de decisão. A não ser que minha E o esposa... cara fala meio baixinho ainda. Não, e eu digo... A não ser que minha esposa fale que eu vou comer outra coisa, né? Daí Sim, daí não tem... Daí não tem como discutir, né? Depende se enxerga ou não. Se a mulher mandar, não tem conversa. Mas, cara, não pergunta direto. Mas daí o garçom pergunta pra mulher daí. Pergunta pra mulher. E tu fala daí? que Cara, vai eu querer? sou cego, não sou mudo. Eu nem falo. Não. E daí ficam sem jeito. Não, relaxa, Tô cara. brincando, tô Tranquilo, cara. Mas pode perguntar, cara. Sim. Não tem um cardápio digital aí. Mas tu não enxerga. Eu não te ofereci o cardápio impresso porque tu não enxerga. Agora o digital piorou. Não, o digital é a única coisa acessível pra nós. Sim. Ou o Braille, mas eu conheço, eu sei o código Braille, mas eu não consigo ler tudo ainda porque eu não tenho acessibilidade. Uhum. Eu tô treinando isso. Outra coisa que tu falou. O que é o da senhora ainda? Tu quer contar essa da história? Senhora, cara, da senhora, ela chegou e... Cara, eu vi que ela tava perto de mim todo o tempo. Eu Aham. percebi isso. E ela, moço, posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu tô vendo uma aliança no dedo, tu é casado? Sou casado. Isso dentro do ônibus? Dentro do ônibus. E falando alto ainda, né? Ah, pra todo mundo Pra escutar. todo mundo escutar. E todo mundo... Tá, um cego ali, todo mundo quer assistir o negócio. Cara, não sei como é que não gravaram isso aí. Tinham que ter gravado, cara. Ai. E daí? Aí ela disse, tu é casado? Sou. Tu tem filho? Tenho 2, um menino e uma menina. Ai, que legal. Mas como que tu fez? Eu disse, senhora, a senhora é casada? Sou. Tem filho? Tenho 3. Como é que a senhora fez? Ah, eu não posso falar, né? E eu tenho que falar. Apaga a luz e vai, cara. É escuro pra todo mundo. Cara. Ah, verdade. Que Não, é sensacional, demais, cara. cara. Sensacional. Essa história... A gente leva na brincadeira, Claro, sabe? claro, gente. Mas tem coisas que não é necessário, né? Sim. Poderia ter ficado sem essa. Claro! Que nem, cara, outra coisa, cara, quando falam no diminutivo, vai ali, tem uma cadeirinha ali, pega. Cara, pra que isso? Não é criança, cara. Ah, as pessoas falam assim, tem uma cadeirinha ali, tem um banquinho, tem vai ali, tem uma cadeirinha. uma jarrinha, um copinho. Não, mas até que... Mas tu sabe que às vezes, eu acho que não é maldade, eu acho que aquilo que a gente tava falando, sabe, Fernando? Exatamente, não é aquela maldade, preocupação. É um medo, um certo medo de perguntar, de falar. Sim. Porque as pessoas não sabem como lidar com uma pessoa com deficiência, muitas vezes, cara. A gente é ignorante nesse assunto. Como sociedade, eu acho que a gente é muito ignorante nesse assunto. Muito. Falta. Mas assim, ó, ultimamente até tá bem melhor, cara. Que não tenha acontecido esse tipo de coisa, cara. Tu sente que tem melhorado essa questão educacional da sociedade em relação... Bastante, cara. Bastante. Que legal. Bom, palestras que nem a tua ajudam, né? Ajudam, a conscientizar, né? Ajudam, leva inclusão também, né, cara? Leva Sim. empatia, porque eu inicio minha palestra perguntando o que você faria se de repente hoje você perdesse a visão. E eu mostro os dados no início da palestra. Os dados do IBGE, uns dados bem antigos ali, mas infelizmente não são só estatísticas, são pessoas, né, cara? São mais de 506 mil cegos no Brasil, cara. E mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual. Isso inclui cego e baixa visão, cara. 506 mil cegos e mais de 6 milhões de pessoas com alguma deficiência de Visão.
E esses números só aumentam, cara, infelizmente, cara. E tu sabe o motivo disso? Vários, né, cara, mas a diabetes é um dos principais. A diabetes é... diabetes, Claro. glaucoma, Sim, eu conheço muitas pessoas que perderam a visão por causa do glaucoma. sim. Pessoas novas, né, cara? A pandemia também, por causa da Covid, eu conheço pessoas que perderam a visão. Fernando, a gente tá, cara, apesar de divertido, agora deve ter essas histórias e graças a Deus tu consegue ser feliz, né? Apesar das dificuldades da tua história, tu vê muito mais bênçãos do que coisas ruins. Eu acho que isso é sensacional, é uma aula para nós, né? Passou rápido. E, Fernando, como é que faz para entrar em contato contigo? Como é que contrata a tua palestra? Como é que a gente vai passar aqui né, junto com Rodapé. nossos patrocinadores aqui, Letícia Modas, Juquinha Autopeças, né, que se não fosse o patrocinador, a gente também não estaria aqui, não poderia ter esse papo gostoso. E a gente vai passar aqui teu contato, o telefone, rede social, tá à tua disposição aí, Fernando. O meu Instagram é @MartinsFernandoOficial. @MartinsFernandoOficial. E lá encontra todos os canais para entrar Ali em contato encontra- contigo. Isso, e tem o meu site ali, inclusive, tem o link da pré-venda do meu livro, né? Que eu tô Sim. lançando um livro, que é o Superando Limites. É um livro que fala sobre esses 3 passos. Não é uma autobiografia, mas ele conta algumas partes da minha trajetória, né? Uhum. E o meu WhatsApp, né? 47 99992 4239. Mas ali no meu Instagram tem tudo também. Tá. A gente vai deixar então aqui já entrei aqui Já tá seguindo ali já tô seguindo aqui. E Martins Fernando Oficial. E o WhatsApp também a gente vai estar passando colocar aqui ali depois no o rodapé sim. rodapé aqui. Ou pode ser até pelo site no www.palestras Fernando Martins. Vamos colocar um combo, né? Pra não ter jeito do pessoal. Já anotamos aqui também. Só queria deixar registrado uma coisa que ele falou de propósito, né? Eu tenho, não sei, tem quem acha que é besteira, mas eu tenho dentro do meu coração que esse programa tem um grande propósito, que o Ivan sabe, desde que a gente começou a gravar os programas, achar entrevistado. A gente vai atrás de pessoas, né, que a gente acha que pode agregar bastante aqui, contando as histórias. E o Fernando, a gente gravou bate-papo com o Fernandinho Gonçalves, top, um abraço pro Fernandinho, né, até quem não assistiu ainda o programa, a gente aconselha a assistir, que foi um bate-papo incrível. Acho que deu 2 dias depois que foi postado o programa com o Fernandinho, algo assim, eu não vou lembrar agora o certo tempo. O Fernando me enviou uma mensagem. Veio uma mensagem de um contato que não era salvo, né, obviamente. Falei, quem é? Vou ler, né? E daí lá tava toda a história dele, ele mandou um vídeo. Cara, eu vi o vídeo na hora que ele contando a história, eu me arrepiei. E ele falou, cara, eu vi que vocês estão gravando o programa. Falei, caraca, ele veio até a gente pra trazer esse depoimento dele, então acho que nada é por acaso, assim. Sim. Igual o Ivan fala, se a gente alcançar uma pessoa com esse depoimento do Fernando hoje, a gente já vai estar fazendo uma grande conquista. O Fernando, o que eu posso te dizer é que eu tô no 4º ano aqui, a gente já recebeu muitas pessoas e, né, cada um tem a sua história, cada um é especial, né? Deus é maravilhoso na sua criação. Mas hoje é um daqueles dias que... Porque às vezes tu te pergunta, né, Fernando? Continuo ou não continuo? Aquelas dúvidas da vida, que é normal, né? Das nossas atividades. E o bate-papo hoje contigo, Fernando, me fez ter certeza. Porra, ainda bem que tu continuou, cara. Ainda bem que tu não desistiu. Porque ter continuado, não ter desistido, me deu a oportunidade de te conhecer, cara. De conhecer a tua história. E eu saio transformado, Fernando. Saio transformado. Até é ruim falar, mas eu saí com outra visão da minha vida. Porque visão é muito mais do que só os olhos. Essa frase eu vou guardar. Perdi os olhos, mas não perdi a visão. Na terça-feira eu recebi 2 feedbacks de uma brasileira que mora na Itália. Ela
ficou também impressionada com a minha história, né? E de um treinador de futebol que mora na China. Ele entrou em contato comigo ontem, novamente, de novo, conversando também com o diretor do JEC ali para levar uma palestra para os jogadores. E, cara, todos os dias eu recebo alguma mensagem no Instagram ou no WhatsApp de alguém que teve a vida transformada, cara. Pessoas também com filhos com algum desafio, alguma deficiência, Sim. ou alguma coisa assim. Eu digo, cara, persistência, para tudo existe um propósito, cara. Desistir não é uma opção, cara. Não é uma opção. A persistência é o caminho para o êxito, cara. Cara, Esse programa é uma lição, né? É uma lição, uma aula, não tenho. Eu agradeço, Gustavo, por ter chamado o Fernando. Fernando, te agradeço por ter vindo. Agradeço aí o Juquim Autopeças, Letícia Modas por ter proporcionado, por serem nossos parceiros, né? Nossos patrocinadores. Ao Mosca aí, que é o nosso parceiro aí no som. Agradecer a Deus que está possibilitando que a gente esteja sem aqui mais um dúvida, dia. Agradeço a Deus aí pela sua oportunidade. E deixo para você, Gustavo, você, Fernando, encerrarem aí e deixarem aí Fica um abraço aí para quem está nos acompanhando e até a próxima. Isso que eu também tenho a dizer, agradecer ao Fernando por ter aceito o convite. A gente sabe que para estar aqui sempre vai ter que estar abdicando de alguma coisa, ter que estar abdicando do tempo. Fernando, eu sempre faço a pergunta pro entrevistado, eu acho que hoje, mais do que qualquer pergunta que eu já fiz, essa é a mais importante. Qual que é a lição, qual que é o recado que tu deixa para quem tá assistindo o programa? Não deixe de enxergar. Por um momento, enxergue além do que os olhos veem. Enxergue além. Comece a agradecer, agradecer e agradecer por enxergar, por respirar. Talvez você não enxerga, ou não fala, ou não anda, mas agradece pelo que tem. Para de olhar para o que não tem. Comece a agradecer. Enxerga além do que os olhos podem ver. Acredite no potencial de cada um, que todos nós somos imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que nós podemos ir onde a gente quiser. E eu sou a prova disso, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade ali. Gustavo, Ivan, obrigado por tudo mesmo. A gente que agradece pela oportunidade. Tá aí, né, gente? Se o Fernando, ele teve todos os motivos para desistir. Em nenhum momento ele desistiu. Sigam ele nas redes sociais, Martins Fernando Oficial. Passa o teu arroba aí, Ivan. @Ivan_Preus SC. Segue também lá, gustavosouza.sc e segue o Podvilha, @PodvilhaOficial. Gostou do programa? Vamos pedir para deixar o like, né? Aquela compartilhada, aquela like. Compartilha, dá o like, segue a gente tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente tá ali postando os cortes do programa. Te agradece pela audiência de sempre. Qualquer sugestão a gente tá sempre aberto, né, Ivan? Show de bola. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Fernandão. Um abraço. Valeu Mosca. Valeu. Tchau, tchau.